No último vídeo aqui do canal Seus Capitalistas, eu comentei sobre a divergência entre o preço e a macroeconomia. O preço aponta que no curto prazo a gente pode ter alta aí nos ativos. Alguns ativos estão demonstrando força compradora, fazendo topos e fundos ascendentes. Ainda temos regiões de resistência no preço que precisam ser superadas para demonstrar uma força maior aí de um possível rally, de um possível bull market se iniciando. Ainda não é muito consistente dizer que a gente está entrando em um bull market. Então fiquem atentos a esse detalhe, aquelas resistências que eu comentei com vocês no último vídeo. Agora, a macroeconomia, ela já aponta uma questão totalmente diferente e divergente. Enquanto o preço aponta que a gente pode estar iniciando aí um bull market, ou um rally de alta, algumas altas nos mercados, a macroeconomia ela já aponta um cenário mais pessimista, apontando que nos próximos semestres a gente pode ver indícios de recessão econômica global, onde os países vão começar a ter aí diminuição, contração, as empresas, como consequência, tendo menos lucros e as empresas tendo menos lucros, demissões aumentando, queda no consumo e etc. Então, a macroeconomia aponta um cenário um pouco mais pessimista por conta justamente das contrações promovidas pelos bancos centrais para o controle da inflação. Isso eu não estou só falando do Fed, eu estou falando do mundo todo. As contrações econômicas estão sendo promovidas pela maioria dos bancos centrais para justamente combater a inflação, tá? Então isso pode levar aí a vários países entrarem em recessão. A grande jogada, como eu falei nesse último vídeo, é que as ações estão subindo. E aí o meu foco era tentar entender por que as ações estão subindo. Uma parte é porque o mercado ele tenta antecipar os movimentos. E o mercado está bastante ganancioso com relação a essa volta dos estímulos para justamente fazer com que a economia ela volte a respirar. Então o mercado ele acredita que os bancos centrais vão parar com essas elevações de taxa de juros e podem justamente voltar a estimular a economia mais rápido do que todo mundo imagina. A macroeconomia e o próprio Fed já falou que isso talvez não seja uma realidade. Talvez essa volta dos estímulos demorem mais do que o mercado imagina e isso poderia frustrar o mercado. Mas talvez não seja só isso que está fazendo os mercados ficarem animados. Uma outra questão que está rolando por baixo dos panos é a questão da recompra de ações, onde as próprias empresas recompram os próprios ativos, recompram as próprias ações. Como você está vendo esse indicador aí na sua tela, cerca de 132 bilhões de dólares estão sendo destinados pelas próprias empresas para recomprarem as próprias ações. E isso poderia estar maquiando a questão do preço. Ou seja, o preço pode estar sendo segurado de maneira artificial, digamos assim, por questão aí das empresas queimarem o próprio caixa para recomprar os próprios ativos. Isso é uma demonstração também de confiança na própria empresa, porque ela está recomprando o próprio ativo. E também isso retira aí a liquidez do mercado, isso retira, digamos, a abundância dos ativos no mercado, fazendo com que o preço se sustente mais elevado. Será que isso poderia estar incentivando justamente essas altas dos preços que a gente está falando e alimentar essa divergência? Aí eu deixo essa questão com vocês. Bom, eu vou adentrar aqui nessa matéria da Yahoo Finance, que ela está replicando a Bloomberg, onde ela vai falar um pouco mais dessa questão da recompra de ações. É uma matéria traduzida, é bem entroncada, mas acredito que pode ajudar vocês a entender essa questão da recompra de ações e como isso interfere na questão do preço. E se é saudável ou não, é claro. Agora vocês vão poder tirar as próprias conclusões. Vamos lá. Recompra de ações correm para registrar início de 132 bilhões, enquanto as empresas desprezam todos os avisos. O presidente Joe Biden não gosta dessas recompras de ações, O fiscal está vindo atrás disso, como a gente vai ver mais adiante nessa matéria. E os estrategistas de Wall Street alertam que o boom não vai durar. Então será que não é um movimento onde está sendo feito para prender sardinhas no topo? Essas altas não são movimentos artificiais para prender sardinhas no topo, porque o mercado já sabe que a gente pode ter mais contrações por conta da macroeconomia? Perguntas que eu faço para vocês. Então, os estrategistas de Wall Street alertam que esse boom de recompra de ações não vai durar. No entanto, contra todas as probabilidades,
a Corporate America continua a fazer alarde em suas próprias ações. Uma força que alimentou o novo rally do ano novo, né? O rally, então, foi alimentado por conta dessa recompra de ações. No primeiro mês de 2023, as recompras anunciadas mais do que triplicaram para 132 bilhões de dólares em relação ao ano anterior, atingindo o maior total já registrado no início de um ano, seus capitalistas. De acordo com os dados compilados pela Burnley Associates, as recompras planejadas superaram o recorde anterior de janeiro estabelecido há 2 anos. Então, essa recompra foi 15% maior do que esse movimento de 2021, tá? Do que esse primeiro movimento lá de 2021. Há sinais de que a demanda corporativa está acelerando à medida que as empresas emergem de um apagão relacionado a lucros. Na semana passada, a mesa do Morgan Stanley, que executa a recompra para clientes, viu os pedidos aumentarem 5%, de acordo com a equipe de negociação da empresa. Isso justamente com a compra no varejo e a demanda de fundos quantitativos baseado em regras sustentou o terceiro ganho semanal do S&P 500. E eu acho isso aqui muito legal a gente destacar, porque olha só, quem que está comprando então? Vamos lá, vamos colocar a cabeça para funcionar, seus capitalistas. Quem está comprando agora? Quem está incentivando esses aumentos dos preços? Quem está maquiando ou fazendo esse movimento para prender sardinhas no topo? Vamos lá. As próprias empresas, como a gente viu, o próprio Morgan Stanley está falando que os pedidos de recompra pelas próprias empresas aumentaram em 5%. Então, esse aumento dos preços está sendo incentivado, em grande maioria, pela própria recompra de ativos pelas próprias empresas. Segundo, varejo, as sardinhas entram por conta da ganância. E com essa pressão das sardinhas e das próprias empresas empurrando os preços para cima, maquiando a questão macroeconômica, nós também vemos os fundos quantitativos entrando. Por quê? Porque esses fundos, eles vão ver a questão do preço, mas os fundos quantitativos são robozinhos ali de alta frequência que vão ficar operando, mas em qualquer sinal de queda, eles vão vender. Então esses fundos quantitativos, que são operados por médias e etc., por indicadores técnicos ali, que em qualquer sinal de mudança de tendência de curto prazo eles entram, mas em qualquer sinal também de mudança de tendência de queda eles vão cair fora e vão aumentar mais a pressão vendedora. Então nós temos esses 3 fatores. A gente não vê os institucionais e tal entrando pesado. A gente vê o varejo, fundos de robozinhos e as próprias empresas comprando. Aí a gente já consegue tirar algumas ideias do que está acontecendo ou não? Eu deixo com vocês. Será que faz sentido essa alta para longo prazo? É uma alta sustentada para longo prazo ou não? É normal a gente ver o varejo sustentando altas num primeiro momento ou não? Lembra do indicador de Dump Money e Smart Money que eu trouxe para vocês alguns vídeos atrás e que está disponível para os membros do canal nível 2 ou acima? Naquele indicador demonstrava que o dinheiro das sardinhas estava em alta e o Smart Money em queda, ou seja, o dinheiro inteligente, o institucional, ele está caindo fora, enquanto as sardinhas entrando. Em um momento em que os riscos de recessão estão aumentando em meio ao aperto do Fed, a onda de compras pode ser vista como uma aplicação implacável de dinheiro. Para os investidores que observam as empresas cortarem custos em tudo, desde viagens a contratações, no entanto, o compromisso ininterrupto de recompra de ações oferece uma dose de conforto em meio a todas as previsões pessimistas. Então, fundamentalmente falando, as empresas estão cortando custos porque a economia está contraindo, mas o conforto está que essas mesmas empresas gastam seu caixa para recomprar as próprias ações para dar um conforto aí para os investidores. É isso que eu entendi? As recompras de 75 bilhões da Chevron marcaram o maior anúncio do mês, respondendo por mais da metade do total. No entanto,
Mesmo excluindo o produtor de energia, o valor restante de recompras de janeiro ficou em 57 bilhões de dólares, uma contagem superada em apenas 3 outros anos. Como outras grandes empresas do petróleo, a Chevron foi criticada por seu pacote de recompra da Casa Branca, que sugeria que o dinheiro deveria ser direcionado para aumentar a sua produção em vez de recompensar os acionistas. Para desencorajar as empresas americanas a recomprar as ações, uma lei impõe um imposto de 1% sobre recompras e entra em vigor este ano. O aumento nas compras corporativas pretendidas, pelo menos por enquanto, contraria a visão sombria de que os touros das ações podem perder um de seus maiores aliados. Em uma nota de novembro, o Goldman Sachs, estrategistas liderados por David Kostin, prevêem que as recompras cairão, prestem atenção, prevêem que as recompras cairão 10% em 2023. No caso de a economia entrar em recessão, previu a equipe, as recompras cairiam 40%. Então, se a economia não entrar em recessão, pode ocorrer uma queda de 10% da recompra de ações. Se a economia entrar em uma recessão, essa queda na recompra de ações pode cair para 40%. Então, os touros sim perderiam um grande aliado. O aumento surpresa ocorreu durante uma temporada de resultados relativamente sem brilho. Embora seja provavelmente um sinal de que os líderes empresariais não veem melhor uso de caixa, quando as perspectivas econômicas permanecem obscuras, o fato de estarem aderindo a recompras pode ser enquadrado como um voto de confiança em seus próprios negócios. Em recessões passadas, as empresas tendiam a reduzir as recompras para preservar o caixa. Desta vez, aconteceu o oposto. No ano passado, quando os temores de recessão levaram o S&P 500 ao mercado baixista, as empresas intensificaram as compras com um recorde de 1,26 trilhão de dólares em recompras planejadas. Só que a gente tem que destacar aqui que, por exemplo, em 2021 a gente estava em expansão monetária, né? Agora não. Essa disposição corporativa de oferecer suas próprias ações é uma das razões pelas quais Inigo Francis Jenkins, co-diretor de soluções institucionais da Allianz Bernstein, adverte contra uma inclinação muito pessimista para as ações. Abre aspas para ele. As empresas já eram a maior fonte de demanda na década anterior à Pand, superando em muito a demanda dos investidores, escreveu ele em um relatório com a Ala Armstrong no início deste ano. É improvável que o atual ritmo excepcional seja sustentado à medida que o crescimento desacelera durante este ciclo, mas ainda esperamos uma atividade robusta de recompra. O que ele está dizendo é: podemos ter ainda no curto prazo recompra de ações e uma maquiagem no preço, mas isso vai ser sustentável quando os lucros, quando os fundamentos começam a bater a porta? Deixo essa questão com vocês para que vocês tomem as suas próprias decisões. Ele fala aqui, não sou eu que estou falando, ele fala aqui. As empresas já eram a maior fonte de demanda na década anterior à Pand, superando em muito a demanda dos investidores, gente. É as próprias empresas que estão sustentando a alta das ações. Elas usam do caixa ali para recomprar os ativos. Então vai aumentando essa bolha. Agora, se as empresas começam a ter queda nos lucros, isso vai poder ser mantido? Esse ritmo vai ser mantido ou vai ter queda nesse ritmo? Bom, é uma questão a se refletir, né, seus capitalistas? Se esse vídeo abriu sua mente, deixa seu like aqui embaixo, compartilha aí pra galera no grupo do WhatsApp e a gente se vê na próxima. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Forte abraço, tchau, tchau.